ouve, todo mundo gosta. Está no ar, Terça da Saúde. Terça da Saúde. Um programa feito para esclarecer todas as suas dúvidas sobre saúde. Terça da Saúde. Aqui na Rádio Clube. Nessa Terça da Saúde, hoje eu conto com a presença da Graziela Vieira, farmacêutica da Fórmula Certa, e o doutor Luiz Henrique Gomes Santos. Ele tem formação em fisioterapia, diretor clínico do Instituto Sul Mineira de Cabeça e Pescoço, doutor em fisioterapia pela UFSCar, pós-graduado em 5 especialidades de fisioterapia, coordenador do curso de fisioterapia do Unifeg. Muito bom dia pra vocês. Bom dia, Graziela. Bom dia, Marisol, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo jóia. Quanto tempo mesmo, seja bem-vinda. Obrigada. E bom dia, doutor Luiz Henrique. Bom dia. Tudo bem? É um prazer estar com vocês. Prazer é todo nosso de recebê-los. E é o seguinte, gente, o tema hoje é um tema muito legal, porque tem muita gente que tem, talvez não saiba. E também, vou contar primeiro o tema pra vocês e aí a gente conversa. Tema: bruxismo, dor de cabeça e a pandemia. Qual a relação? Entendeu? Tudo isso tem relação, meu bem. E agora a gente vai descobrir com o doutor Luiz Henrique e a Graziela Vieira. Então vamos começar. Doutor Luiz Henrique, o que é dor orofacial? E primeiramente, onde fica essa região orofacial? Certo. Região orofacial é a região que envolve cabeça e pescoço. Então, dor orofacial é a dor que envolve essas regiões laterais, anterior, a região oral, da cavidade oral. Então, dor de dente, por exemplo, é conhecida como dor orofacial. É do pescoço pra cima e do cabelo pra baixo. Exatamente. É isso? Exatamente. Popularmente falando, né? É aquela parte que fica Ficou grudada. fácil de localizar agora. Quais são as principais causas da dor orofacial? Bem, a gente tem algumas causas. Algumas delas são genéticas, né, que equivale a uma pequena porcentagem. E a gente tem algumas causas tensionais, então, e aí que a gente relaciona mais com a pandemia, né? O estresse, as tensões, a ansiedade e a depressão são alguns dos fatores. Só que isso também é somado, por exemplo, ao uso abusivo de álcool. Então, o excesso de álcool pode levar a isso. O uso contínuo de álcool, na verdade nem é excessivo, mas o uso contínuo de bebida alcoólica é um dos responsáveis pela dor orofacial. Depressão é uma causa muito comum e o que poucas pessoas relacionam que é o sono. A má qualidade do sono deixa a pessoa muito mais susceptível a ter dor orofacial. Provavelmente. E aí, o que acontece? Quando a pessoa começa a ter essas dores, geralmente, essas causas que o senhor falou agora, tipo a pandemia, o estresse, a depressão, ela começa a causar alguma coisa física na pessoa que transforma isso em dor? Sim, isso é bem interessante. O estresse, a ansiedade, a depressão, ela leva a um quadro que a gente chama de sensibilização central. Então, o nosso cérebro, ele tende a ativar mais áreas. Quanto mais áreas ativas, maior a chance de ter alguns comportamentos que nos levam a ter dor. Por exemplo, o apertamento dentário. Sim. Que nós chamamos de bruxismo. Às vezes a gente nem percebe. Até durante o dia, quando você tá meio estressado, ou num momento assim que você talvez não tenha aquela calma, você não sabe direito o que vai acontecer, geralmente a gente se pega um pouquinho aqui assim, com a mandíbula fechadona. Isso, apertando os dentes. E esse hábito de apertar os dentes, como você mesmo falou, ele pode ser sintomático ou assintomático. Então eu posso apertar os dentes e não ter dor, e eu posso apertar os dentes e ter dor. Então, o bruxismo ele só é ruim quando ele é sintomático, né? E aí tem uma outra coisa importante. Eu tenho muitos pacientes que vão me procurar por bruxismo, por ter dor na face, esse cansaço. E uma das coisas que eu faço na avaliação é entender o porquê existe o bruxismo. Por exemplo, o bruxismo ele pode ser benéfico, ele pode ser bom. Quando a pessoa, por exemplo, faz o uso abusivo de álcool, come muitas comidas pesadas à noite, tarde da noite e vai dormir. Ele tende a ter refluxo. O bruxismo, ele naturalmente ele ocorre para tentar equilibrar o pH do estômago, o pH
dessa cavidade oral. Então ele é bom. Então, na verdade, a pessoa inicialmente ela precisa tratar o refluxo para depois tratar o bruxismo. Que doideira! Jamais eu ia imaginar uma coisa dessa. É como se travasse para evitar que voltasse, mais Exatamente. ou menos isso. Ele O corpo da gente dá apertando... todos os sinais pra gente, Sim, né? A exatamente. gente que não sabe entender, né? Com E ele, certeza. inclusive, tenta corrigir, né? Exatamente. É a gente que força para piorar a situação. Deixa eu, não te interrompendo, Sol, aproveitando, dentre as dores orofaciais, entra aquela dor que eles falam popularmente, do nervo trigêmeo, neuralgia do trigêmeo? Isso. Entra essa Isso. dor? O nervo trigêmeo ele fica localizado entre os olhos, o maxilar e a mandíbula. Sim. Então ele é responsável por toda a sensibilidade da cabeça, da face. Então a neuralgia do trigêmeo hoje ele é conhecida como uma das piores dores do mundo. Sim. Né? Porque uma crise de neuralgia trigeminal, primeiro que o tratamento ele é demorado, até o nervo começar a metabolizar o efeito de um fármaco, demora. Sim. E o sofrimento é muito grande. Quem tem sofre demais, né? Muito. Entendi. E aí é o seguinte, gente, a gente tava aqui, tem também ATM e DTM. O que são essas duas siglas? O que elas significam? Se elas são a mesma coisa? Como é que trata? Manda ver. Essa é uma dúvida muito comum, né? Eu tenho ATM, eu falo que bom, porque a ATM é a articulação temporomandibular. Então, ela é localizada aqui um pouquinho à frente do nosso ouvido, né? Da orelha. E ela liga dois ossos e é responsável pela mastigação, pela fala. Então a ATM é a articulação temporomandibular. Todos nós temos. Então isso é normal. Ainda bem, né? Isso. Agora DTM é disfunção temporomandibular. Então é quando há uma alteração mecânica, então de músculos, ossos ou articulação temporomandibular. Então essa já é uma disfunção que ela merece uma atenção, que muitas vezes ela deve ser tratada, né? E eu, assim, leigamente, posso associar a DTM com o bruxismo? Ou eles não são a mesma coisa? Não, são entidades diferentes. Então a disfunção, por exemplo, eu tenho disfunção temporomandibular. Quando eu abro muito a boca, estrala, mas eu não sinto dor. Então eu não preciso de tratamento. Entendi. Né? Então eu tenho uma abertura com leve desvio da boca. Isso é uma disfunção temporomandibular. Algumas pessoas têm uma disfunção como a minha e sentem dor. E aí ela merece um tratamento específico para saber se é muscular, se é articular ou se é ósseo, né? E eu tenho mais uma pergunta. É o seguinte, fui lá diagnosticada com bruxismo, certo? Tem tratamento só com exercícios, com fisioterapia, porque o meu namorado tem e ele precisa usar uma placa. Certo. Precisou usar uma placa. Mas eu gostaria de saber se tem tratamento antes disso. Se pode ter um tratamento preventivo, talvez, não sei se exista, ou depois que você já foi diagnosticado, se tem alguma maneira de fazer um exercício, alguma coisa que previna ou que melhore, e se não tiver jeito, qual é o último passo a se dar nessa condição? Só, ótima pergunta. O bruxismo é um comportamento de apertar. Então, não existe, se eu falar que eu trato bruxismo, eu falo isso para os meus pacientes. Se eu falar que eu trato bruxismo, eu tô errado. Se o dentista falar que trata bruxismo, ele tá errado. Não existe tratamento para o bruxismo, porque é um comportamento. Então, a gente costuma falar que existe manejo. Então, existem formas de manejar o bruxismo. Sim. Como ele é um comportamento, a gente precisa tentar aos poucos ir mudando esse comportamento que leva ao apertamento, né? Então, existem algumas mudanças de hábitos de vida que a gente consegue imprimir nas pessoas para que elas evitem esse comportamento de apertamento. Então ela precisa mudar realmente o hábito de vida. Então é muito geral. Entendi. Então, como a gente falou, é muito mais do que um caso isolado ali que você vai fazer aquilo e para todo mundo vai ser o mesmo tratamento. Exatamente. É uma coisa mais isolada, mais feita para a pessoa mesmo, né? Isso, é muito personalizado mesmo. Isso. Então, a gente fala dos fatores biopsicossociais. Então, e agora na pandemia, principalmente os fatores psicossociais, né? Relacionamento no trabalho, com a família, as emoções, então, de novo, estresse, ansiedade, hábitos de sono, higiene do sono. Então, tudo isso influencia nesse comportamento de apertamento. Então, é importante a gente dar boas orientações. E aí você falou da placa, a placa também é uma outra coisa importante. A placa não é tratamento. A placa, ela é um dispositivo que protege o dente
para evitar o desgaste, evitar quebrar o dente. Entendi. Né? Então não é tratamento. Não é tratamento, ele é um paliativo. Então é importante procurar um dentista, um fisioterapeuta para o tratamento. E vou te falar uma coisa, viu? O dia que usa aquela placa, mas pensa numa pessoa que ronca. Acho que causa um relaxamento por aqui, porque, meu Deus aberta, do céu. a boca, né? É porque a boca fica levemente aberta. Então... Desculpa, Thiago, eu não pude me conter. Ele vai te matar depois. E aí agora, vamos falar de uma coisa que pra mim é muito interessante, porque eu acho que eu tenho uma, mas eu não sei se é isso. Então é o seguinte, enxaqueca e dor de cabeça. Qual é a diferença da enxaqueca para dor de cabeça? Certo, isso é importante também. Nós temos mais de 200 tipos de dores de cabeça. Então, na verdade, quase 300 tipos de dores de cabeça. Meu então, Deus! São muitos tipos e subtipos. Então, a enxaqueca, que nós chamamos cientificamente de migrânia, é um tipo de dor de cabeça. E ela é uma causa genética, a pessoa nasce com essa alteração central, é do nosso cérebro, né? Quando ele sensibiliza demais, ela fica susceptível a essa dor forte de cabeça. Né? Então, o controle medicamentoso é importante, é muito importante para quem entende que tem a enxaqueca, procura um médico neurologista cefaliatra, que é um médico especialista em dores de cabeça, para entender qual que vai ser o melhor medicamento que nós chamamos de medicamento abortivo, que vai ajudar nesse processo para eliminar naquele momento a crise principal. Entendi. Né? E tem tratamento para quem tem sempre essas crises, né? Exatamente. Então é a mesma coisa do bruxismo, aí tem um manejo para que a pessoa, quando ela tem a dor, ela consiga passar melhor por esse processo de crise. E assim, tanto a enxaqueca quanto a dor de cabeça, elas têm mais ou menos os mesmos sintomas, por exemplo, porque de enxaqueca eu escuto muitas pessoas falando, eu fico sensível à luz. Sim. Por exemplo, eu movimento a cabeça, parece que tá vindo tudo junto, é uma dor insuportável de abaixar, de levantar. E a dor de cabeça eu não escuto tanto assim, sabe? Mas tem como você ter esses sintomas e não ser enxaqueca e sim uma dor de cabeça muito forte? Sim, então na avaliação a gente faz um rastreio para entender qual que é o tipo de dor de cabeça da pessoa. Então, você falou muito bem, a fotofobia, a fonofobia e a osnofobia. Perfume, a pessoa tem muita sensibilidade ao perfume. Traduzindo? A pessoa tem muita sensibilidade à luz e ao excesso de barulho. Isso é muito comum da migrânia, da enxaqueca. A cefaleia tensional já é diferente. Nós temos 3 tipos principais: a enxaqueca, a tensional e a cervicogênica. Você falou de um tipo que é muito comum da cervicogênica. Quando eu viro meu pescoço, eu tenho dor de cabeça. Sim. Então é quando a dor de cabeça ela tem origem na cervical. Parece que lateja quando você se movimenta. Exatamente. Então, esse é um tipo de dor de cabeça que tem origem da cervical. Então, a nossa coluna cervical, o pescoço, tem uma influência na dor de cabeça. Então, é aí que entra o fisioterapeuta para manejar também esse processo de dor. Pra ver lá de trás de onde veio. Exatamente. Gente, ó, eu vou dar um intervalinho rapidinho pro pessoal começar a mandar aqui as mensagens. Se vocês quiserem saber, gente, sobre bruxismo, dor de cabeça, pandemia, a relação de tudo isso. Hoje a gente está tendo um papo aqui muito legal com o Dr. Luiz Henrique Gomes Santos e com a Graziela Vieira. E fica aí, eu vou dar um intervalo rapidinho e volto em 1 minutinho, você nem vai perceber. Restam poucos dias para realizar sua inscrição gratuita em uma das melhores instituições federais de ensino público do Brasil. Transforme sua história. Processo seletivo do IF Sul de Minas. São diversos cursos técnicos e superiores gratuitos. Acesse portal.ifsuldeminas.edu.br. IF Sul de Minas, transformando vidas pela educação. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Ainda dá tempo de você adquirir o seu lote no Residencial Solar de Minas em Juruáia. Financiamento facilitado, sem necessidade de pré-aprovação e o melhor de tudo, totalmente sem entrada. Uma excelente oportunidade para morar bem ou para fazer um bom investimento. Garanta já o seu. Atendimento das 8 às 12 horas na Rua 13 de Maio, número 124 e das 13 às 18 horas no local do Residencial Solar de Minas em Juruáia, próximo a Felinju e Yang Loteamentos. Nós temos o terreno dos seus sonhos.
Há mais de 50 anos, o Colégio Objetivo está presente no ensino dos seus filhos, na educação infantil, nos ensinos fundamental e médio e também no pré-vestibular. E foi eleito o melhor colégio e o melhor curso de São Paulo, segundo o Datafolha. Matricule seu filho em uma das unidades do Colégio Objetivo. Acesse objetivopertodevocê.com.br. Colégio Objetivo, toda uma rede de cuidados. Alarme, som, ar-condicionado, tudo isso é muito bom, mas para que funcione perfeitamente a bateria do seu carro, tem que estar em dia. Em Guaxupé, a Casa das Baterias é o melhor lugar para você trocar a bateria do seu veículo com qualidade, confiança e durabilidade. Baterias para carros, motos, caminhões e tratores, com os melhores preços e a forma de pagamento que cabe no seu bolso. E ainda fazemos o socorro do seu veículo sem cobrança de taxas. Casa das Baterias Guaxupé, Avenida dos Inconfidentes, 217 Centro. Disque Socorro 3552-5005. Rádio Clube. Voltando aqui com Terça da Saúde, hoje recebendo o Dr. Luiz Henrique Gomes Santos, e o tema é bruxismo, dor de cabeça e pandemia, e também a Graziela Vieira, que é farmacêutica lá na Fórmula Certa. E é o seguinte, a gente começou a falar sobre dor de cabeça e enxaqueca. E aí, nessa época de pandemia, muita gente tem sentido dores nessas regiões, no pescoço, e reclama e tal. Isso tem relação com a pandemia? Tem relação entre a dor de cabeça, o bruxismo e tudo mais? Como que funciona, doutor? Como tem sido muito incidente, né, os quadros de ansiedade, a gente não percebe muitas vezes, a gente acaba criando uma cadeia de tensão na cabeça, no pescoço, isso espalha para os ombros. Só um exemplo, nós chamamos isso de comorbidades. Eu tenho dor de cabeça, eu tenho enxaqueca, por exemplo. Eu tenho enxaqueca. A primeira comorbidade da enxaqueca é a dor no pescoço. A segunda é a dor no ombro. E a terceira é a dor lombar. Olha a lombar só. fica muito distante da cabeça e a lombar é uma comorbidade. Ou seja, se eu fico por muito tempo com dores de cabeça, eu tenho chances de ter dor lombar. Que coisa, Porque gente. isso a gente chama de sensibilização central. Como o cérebro controla tudo, ele pode entende ali. liberar substâncias químicas que sensibilizam todo o corpo. Que coisa mais maluca. Quer fazer pergunta, Garizela? Quero sim. Aproveitando que a gente está falando da enxaqueca, muitas pessoas, quando se alimentam de determinados alimentos, falam: nossa, eu comi isso, atacou a minha enxaqueca. Isso é verdade? Tem algum alimento que você quer falar pra gente? Pra Legal. evitar? Isso a gente chama de gatilhos, né? Como eu acabei de falar, o cérebro ele depende e ele libera muitas substâncias químicas no nosso corpo. A enxaqueca, a migrânia, é uma alteração neuroquímica. Então, alguns alimentos, eles podem ser gatilhos que causam essa mudança neuroquímica e sensibilizam o nosso cérebro. Eu tenho pacientes, por exemplo, que normalmente é muito comum a gente ver relatos de embutidos, né? Então, Sim. Queijos, vinhos, salame, então esse tipo de alimento. Mas, por exemplo, eu tenho paciente que tem enxaqueca quando come banana. Então ela gosta muito de banana, então ela sabe, o dia que ela come, ela vai ter enxaqueca. Chocolate, então é muito comum. Eu tô aqui, ó, fingindo de morta. Nesse momento. Então, E, ó, tem alimentos comuns, né? Mas não é uma regra. Sim. Todo paciente que tem enxaqueca vai ter gatilhos com mortadela, por exemplo. Sim. Então, não existe uma regra. Então, Entendi. tem pessoas que se tornam sensíveis para um gatilho ou outro. Outros gatilhos, como por exemplo, uma noite mal dormida pode ser um gatilho. Sim. Estresse pode ser um gatilho, né? Sim. Então, existem vários gatilhos para enxaqueca. Você tem que se conhecer e ficar ligado no que te causa, Isso né? é muito importante. Saber o Se que conhecer acontece. é muito importante. Ó, eu tenho pergunta de ouvinte aqui. Eu tenho 80 anos e sinto uma dor no alto da cabeça como uma agulha fincando. Acontece umas 3 vezes por dia. O que pode ser? É a pergunta da Nilva Buffoni. Nilva, obrigado pela pergunta. Eu acho que a gente precisa investigar bem mais, né, para entender o que pode estar levando a essa sensibilidade, essas pontadas do lado da cabeça. Mas pela região é muito comum a gente ver a cefaleia tensional, do tipo tensão. Então você pode inclusive estar apertando.
sem perceber, você pode estar criando um quadro de tensão nessa região lateral do rosto que gera essas pontadas. Então preste atenção se você tá apertando os dentes ao longo do dia. Isso pode gerar um estresse muscular e gerar dor. Muito bom, vamos lá, tem mais pergunta de ouvinte aqui, ó. Tem uma dor de cabeça causada por odores, como perfume e cheiros fortes. O que pode ser isso? É a pergunta do Wilson. Wilson, isso é, como a gente falou, é muito comum da migrânia. Então é uma característica específica da migrânia. Como ela é desencadeada por uma questão neuroquímica, os odores geram alterações químicas no nosso sistema nervoso e se torna um gatilho para enxaqueca. Então, isso é uma característica comum da enxaqueca. Eu tenho aqui, mais uma pergunta. Qual é o medicamento ideal para o tratamento do refluxo e qual médico deve ser consultado? A pergunta do Manuel. Certo. Bem, eu acho que a Graziela pode falar sobre medicamentos. Eu particularmente não gosto muito de falar sobre medicamentos, não é a minha área, né? E o médico indicado é o gastroenterologista, né? Que é o principal que vai ajudar no tratamento do refluxo. Existem uma série de medicamentos que tratam o refluxo. Primeiro, quando ele precisa procurar um médico antes de iniciar uma automedicação, né? Por favor. Existem medicamentos que vão aumentar o movimento do estômago, com isso diminuir a volta do suco gástrico. Tem medicamentos que vão neutralizar o suco gástrico, evitar com que ele fique sentindo aquela azia, que ele volte e comece a ferir o esôfago. Só que para que isso seja iniciado, esse tratamento, ele precisa estar procurando um médico, vai ser feito provavelmente uma endoscopia, o médico vai estar orientando e ver a causa desse refluxo, o que está causando. Entendi. E vocês querem fazer algumas considerações finais? Eu acho só nesse caso interessante também de pensar que também envolve hábitos, né? Sim. Como a gente falou que é uma alimentação noturna, pesada, bebida alcoólica. Então, se a gente diminuir isso, pelo menos diminuir, né, esse excesso de ingestão Sim. de alimentos pesados, gordurosos à noite, antes de dormir, isso já vai causar mudanças importantes, né? Olha, eu tenho uma última pergunta aqui, porque eu achei bem importante, bem diferente a pergunta dela, tá? Então vamos lá, a pergunta é da Márcia. Tenho epilepsia e dores de cabeça que ficam alternando entre os dois lados da cabeça. E é uma dor muito forte que me faz até chorar. Queria saber se essa dor é decorrente da epilepsia ou pode ser causada por outro motivo. Perfeito. Essa dor ela pode ser decorrente da epilepsia. Existem alguns tipos de migrânia, então tem a cefaleia em salvas, que é um tipo que está muito associado também com crises epiléticas. Então, provavelmente existem uma cascata, é como se fosse um choque em todo o sistema nervoso central durante uma crise epiléptica, e isso pode desencadear também uma migrânia, uma enxaqueca. Entendi. Então, todas as perguntas dos nossos ouvintes respondidas, as que deram tempo, né? Quero agradecer a presença de vocês dois, muito obrigada. A Graziela Vieira, que é farmacêutica lá na Fórmula Certa, e ao doutor Luiz Henrique Gomes Santos. Onde o senhor atende, doutor? A gente está no Instituto Sul Mineiro de Cabeça e Pescoço, fica ali na Rua do Colégio, e nosso telefone é 3551-7389. Então lá a gente tem psicóloga, fisioterapeuta, são diversas áreas da saúde, né? E eu atendo particularmente quadros de dor. Então qualquer tipo de dor musculoesquelética é a minha especialidade. Procurem o doutor Luiz Henrique Gomes Santos. Eu queria agradecer ao Luiz Henrique ter aceito o nosso convite, né? Em nome da Fórmula Certa. Muito obrigada por estar aqui. Obrigada, Sol. Bom dia. Obrigada. Fala da farmácia. Endereço, telefone, tudo. A Fórmula Certa fica na Rua da Aparecida, 426, telefone 3551-3656. Qualquer dúvida, pode mandar pra gente. Dúvidas também a respeito do programa, manda pra gente no Instagram, no Face, que a gente encaminha pro Dr. Luiz Henrique. Muito obrigada pela presença de vocês, viu? Obrigado. E o Terça da Saúde é sempre um oferecimento da Fórmula Certa. A Rádio Clube apresentou Terça da Saúde. Você está ouvindo Manhã na Clube. Tudo era apenas uma brincadeira.
que foi crescendo, crescendo e me absorvendo. E